Bom, então vamos aqui para a nossa lição de número 7. Vamos aqui para o slide, tá? Vamos continuar aqui nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Aqui na nossa lição de número 7, nós vamos tratar do seguinte tema: a necessidade de organização. Nós vimos que a igreja ela começou a crescer. Ela tinha 12, ela tinha 120, ela foi para quase 3.000 almas, ela foi para 5.000 almas, enfim, a igreja está crescendo de maneira grandiosa. E com o crescimento, aumenta também os problemas. Com o crescimento, com o aumento no número de pessoas, aumenta também a quantidade de coisas para resolver, irmãos. Imagina, uma comunidade grande de irmãos, ela necessita aí de bastante assistência. Então, nessa parte de organização, começou a surgir alguns problemas lá na igreja. Por quê? Se nós formos ler o texto, nós vamos ver que lá fala sobre os helenistas. Primeira coisa, quem eram esses helenistas? Os helenistas, eles eram judeus de cultura grega. Então, na verdade, não é que eles eram gregos. De sangue, eles eram hebreus, eles eram judeus. Só que a cultura deles era grega. Por quê? Porque ou eles eram nascidos lá na cultura grega, apesar de os pais, a descendência ser de judeus, mas eles nasceram lá na sua cultura grega, nasceram na Grécia. Apesar de nascerem na Grécia, mas eram judeus, ok? De sangue eles eram judeus. Ou então eram judeus mesmo que tinham nascido na Palestina, tinham ido crescer e se formar, enfim, se desenvolver lá na cultura grega e depois retornaram e nesse momento eles estavam morando em Jerusalém. O certo é que os helenistas eram homens de cultura grega, mas na verdade eram judeus sim, ok? Entendido isso. Então o que a gente tem sobre eles? Provavelmente eles eram pessoas com a mente mais aberta, eles eram pessoas de uma cultura melhor, mais avançada. É como se fosse uma pessoa que tivesse mais conhecimento secular, umas pessoas de cultura mais elevada. Então eles tinham uma visão um pouco diferente do que os judeus mesmo ali da Palestina, enraizado mesmo naquela doutrina forte, entendeu? Da sua religião. Então o que foi que aconteceu? Os helenistas eles começaram a perceber uma dificuldade. Qual era? A necessidade de assistência às viúvas. Porque estava crescendo, os apóstolos, o que eles faziam era pregar a palavra, tudo bem, almas estavam se convertendo, mas tinha aqui a questão das viúvas. As viúvas estavam sem assistência, estavam sem um acompanhamento, sem uma atenção especial. E a Bíblia diz, ensinamento bíblico, ter o cuidado com as viúvas, com os pobres, com os forasteiros, que são os estrangeiros. Enfim, as viúvas elas estavam sem assistência. Agora preste bem atenção aqui, que eles na verdade o que eles fizeram foi murmurar, irmãos. O que foi que eles fizeram? Murmuraram. Eles não pegaram o seu questionamento, a sua questão e levaram aos apóstolos. A questão chegou por conta da murmuração. Isso é um ensinamento para nós, igreja. Você está vendo uma dificuldade na igreja? Você está vendo uma falta de assistência? Procure a igreja, procure o ministro, procure o pastor, procure alguém que está responsável. A murmuração, ela não é boa, tá? A murmuração, ela causa muito dano, porque murmura aqui, murmura ali, aí o outro já murmura ali, um escuta aqui, outro escuta ali. Entenderam? Então, qual é o certo a fazer? É ir resolver o problema. Acrescentar a sua opinião, dar possíveis soluções, para que não fique só na murmuração. A murmuração, na verdade, não é de Deus. Quando os judeus saíram do Egito e eles estavam no deserto, eles começaram a murmurar, lembrando dos temperos lá do Egito, E isso entristeceu muito o coração de Deus, a murmuração deles. Então a murmuração não é de Deus. Então eles estavam fazendo a coisa errada por uma causa justa e certa.
a necessidade de assistência às viúvas é verdade. Tinha sim que dar assistência às viúvas, tinha que dar atenção para elas. Agora eles só usaram os meios errados, que foi a murmuração. Deveriam ir até os apóstolos e questionar a situação. Muito bem? Então veja só, qual foi então a providência dos 12 e da congregação? Os apóstolos disseram: nós não podemos deixar de pregar a palavra para servir às mesas. Ou seja, qual era a assistência ao povo? Tinha que estar visitando aquele povo, tinha que levar mais. Não era só pregar a palavra não, tinha que levar mais coisas para que ele se enraizasse. Enfim, nós sabemos como é isso na igreja, né? Nós já estudamos discipulado, tem todo um acompanhamento da pessoa. E o que os apóstolos faziam não era isso. O serviço dos apóstolos era pregar a palavra para a pessoa, converter ela, batizar. E aí quando no início da carreira, aí sentiu-se a necessidade tanto da assistência social, da assistência espiritual, enfim, de envolver a pessoa na igreja, enfim, e todos esses problemas que a gente já conhece, que já vimos em outras disciplinas, eles começaram a surgir. Então, qual foi a providência dos apóstolos? Escolher, irmãos, 7 homens, ok? Esses 7 homens aqui são chamados de diáconos, 7 diáconos. Preste bem atenção que os apóstolos eles foram inteligentes, tá? Foram muito sábios aqui nessa escolha, porque eles escolheram aqui, ó, homens gregos, tá? Na verdade aqui essa informação aqui, na verdade, ela é assim: ou eram homens gregos, mesmo de sangue, ou então eles eram helenistas. Por que se tem uma ideia disso? Porque o nome de todos os 7 são nomes gregos, tá? Então, ou eles eram helenistas, ou eles eram mesmo, de fato, homens gregos de sangue, ok? Qual foi aí a sabedoria dos apóstolos? Se as viúvas, as pessoas que estavam murmurando, né, eram os helenistas de cultura grega, e quem estava necessitando principalmente de assistência eram as viúvas dos helenistas, também gregas, então eles colocaram homens gregos para lidar. Por quê? Porque ia juntar aí o útil ao agradável, né? Ia dar certo a necessidade delas com homens também da sua mesma cultura. Foi uma sabedoria aí dos apóstolos escolher homens gregos ou helenistas para lidar com essa situação, para dar a assistência que estava sendo negligenciada, que estava necessitando aí por conta, tá, do aumento aí do número de crentes. Só que tinha algumas qualificações, tá? Vamos ver aqui quais são. Primeiro, tinha que ser homens. Lá fala que tinha que ser homens. Outra coisa, que tinha que ser dentre vós, ou seja, pessoas que estavam ali no meio deles, crentes que estavam ali junto com eles. Isso serviu também como critério para a escolha do substituto de Judas, né? O Matias tinha que ser alguém que estava no meio deles. Outra coisa, de boa reputação, ou seja, de boa conduta, de bom nome, alguém que tivesse testemunho, não é isso? Obviamente. Outra coisa, tinha que ser cheio do Espírito Santo e cheios de sabedoria.